Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. O objetivo da aula de hoje é fazer com que você tenha sensibilidade para diferenciar os problemas do qual você deve usar arranjo e os problemas do qual você deve usar combinação. Prepara o papel e a caneta e bora para a aula! Iniciando, o intuito da nossa aula de hoje é apenas te fornecer elementos norteadores para que você tenha total segurança na distinção entre problemas que se resolve usando através de uma fórmula do arranjo e problemas de análise combinatória que você consegue resolver utilizando a fórmula da combinação. Para quem está caindo nessa aula de paraquedas no YouTube, no canal do Sistema Fator, tem uma aula especificamente sobre todas as propriedades do arranjo e todas as propriedades da combinação, inclusive como se obtém essas relações. Esse encontro não tem como prioridade te falar sobre as propriedades de arranjo e combinação, e sim te conceder elementos norteadores para que você saiba a diferenciação de um e outro e quando usar cada um deles. Para isso eu vou apresentar para vocês aqui novamente a fórmula do arranjo, o arranjo de NP. A gente diz que ele é n fatorial sobre n menos p fatorial. Todas as propriedades que são consequências dessa relação têm uma aula disponível no YouTube do Sistema Fator, gravada por mim. Aconselho, caso você não saiba as propriedades daqui, que você assista. É da combinação de n tomado PAP. A gente diz que isso é n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Pois bem, a aula de hoje é aprender em quais condições eu devo utilizar essa fórmula e em quais problemas eu devo usar essa fórmula. Então, basicamente, a gente vai partir do seguinte princípio, tá? Eu vou colocar aqui um problema clássico, eu vou narrar esse problema e o problema vai ser da seguinte forma. Existem 4 jogadores, tá? Então, existe o jogador A, o jogador B, o jogador C e o jogador D. São os jogadores. E a minha pergunta vai ser, quantas duplas distintas, tá? Quantas duplas distintas podemos formar? Então, quando eu forneço para ti quantas duplas distintas podemos formar com esses jogadores do qual eu te forneci, você pensaria em resolver esse problema da seguinte forma. Analisa uma dupla, gente. Se eu analisar a dupla AB, tá? A dupla AB. Tá? Se eu for analisar a dupla AB. A dupla AB é igual ou diferente da dupla BA? A dupla AB é exatamente igual, porque eu e você é a mesma coisa que você e eu. Toda vez que isso aqui for igual, significa que você pode trocar os elementos que compõem a dupla de ordem. E a igualdade continua a mesma, então a gente diz que a ordem não importa. E toda vez que a ordem não importar, a gente utiliza uma combinação. Então, para eu responder o total de duplas distintas que você pode formar com os elementos que aqui estão, basta você fazer uma combinação. E a combinação, no quadro anterior, eu informei que era a combinação de NP é exatamente igual ao quê? N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. A única condição que você vai ter que se atentar é que N é o total de pessoas envolvidas e P é a sua restrição. Então, se eu quero combinação, tem quantos jogadores disponíveis? 4. Eu quero formar o quê? Duplas. Para eu ter uma dupla, eu preciso de 2 elementos. Aí você faz a continha. Então, isso dá 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica N menos P, que é 4 menos 2 fatorial. Efetuando essa continha,
Vou fazer a conta aqui, ó. 4 fatorial é 24 sobre 2 dá 12. E 4 menos 2, 2 fatorial dá 2. 12 sobre 2 dá 6. Então, são 6 duplas distintas que você consegue formar com os 4 jogadores do qual eu te forneci. Tu fala, Renato, que duplas são essas? Eu poderia, inclusive, te fornecer quais são todas as 6 duplas. Quais são as 6 duplas? Tu pode formar a dupla AB, tu pode formar a dupla AC e tu pode formar a dupla AD. Mas você pode formar a dupla BC, você pode formar a dupla BD e você pode formar a dupla CD. Tá aqui as 6 duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas, as 6 que você encontrou através de uma combinação. Então, toda vez que a ordem não importa, toda vez que a ordem não importar, você sai por uma combinação, onde N é o total de elementos fornecidos e P é a restrição. Detalhe importante, gente. A combinação, quando você a realiza, ela só te fornece duplas que são formadas por elementos distintos desse conjunto. Muita atenção nessa informação que eu acabei de narrar. Quando eu calculo uma combinação, ela só fornece as duplas ou os trios ou as quadras formados por elementos dos conjuntos que são distintos. O que eu estou querendo dizer é que a combinação não conta a dupla AA. E não faz nem sentido ela contar a dupla AA, porque não tem como você fazer dupla consigo mesmo. Mas inserido em outro contexto, pode ser que a A tenha que entrar na sua solução, mas a combinação não conta a dupla com 2 elementos idênticos, porque a combinação te fornece apenas duplas, trios ou etc., formado por elementos que são o quê? Distintos. Ok? Agora, quando eu sei que eu tenho que usar um arranjo? Aí eu vou colocar aqui um exemplo. Suponha que você tenha os números 1, 3, 5 e 7. Eu pergunto, quantos números, tá? Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar? Distintos podemos formar. Então, quantos números de 2 algarismos distintos a gente pode formar? Com esses números aqui que eu te dei. Por exemplo, vamos analisar um caso. O número 13, ele é igual ou ele é diferente do número 31? Gente, aqui quando eu analisei as duplas, eu analisei a dupla AB é igual ou diferente da dupla BA. Eu não posso analisar a dupla AB igual ou diferente da dupla CD, não. Tu tem que analisar com os mesmos elementos que você pegou da dupla. Então, AB troca de ordem. BA não pode ser AB, vou comparar com BD. Não. Entende? Aí dá igual aqui, ó. Eu tô analisando o número 13 é igual ou diferente do número 31. Não posso comparar o número 13 é igual ou diferente do número 57. Não. Inverte a ordem desse e compara. O número 13 ele é diferente do número 31. Se é diferente, significa que eu troquei a ordem desses elementos e mudou a igualdade. Então, a gente conclui que a ordem importa. Toda vez que a ordem importar, para a gente encontrar a quantidade de duplas que a gente quer, de números de 2 algarismos distintos, a gente precisa fazer um arranjo. Então, a combinação são em questões em que a ordem não importa, e o arranjo são em questões em que a ordem importa. Seguindo o mesmo critério, o arranjo de NPAP é exatamente igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, teremos que arranjo de quantos elementos tem aqui? 4. Eu quero formar números de 2 algarismos. Fazendo a continha, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Isso dá 24, embaixo dá 2, então são 12 números de 2 algarismos distintos do qual você pode formar. Aí tu fala, Renato, quais são esses 12 números? Então, beleza, eu vou te mostrar quais são os 12 números que tu pode formar. Eu posso formar o número 13, eu posso formar o número 15, eu posso formar o número 17. Além desse, eu posso formar o número 35. Posso formar também o número 37, posso formar o número 57. Aí tu fala, aqui são 12, aqui só tem 6, tá faltando o quê? Tá faltando contar o 31, tá faltando contar o 51, o 71, o 53, o 73 e o 75. Agora são 12, que são os mesmos 12 que o arranjo te forneceu. Detalhe importante, o arranjo, quando eu calculo, ele também só conta elementos que são formados por
números distintos. Então, se eu fiz arranjo de 4, 2 a 2, ele só contou os números de dois algarismos que são formados por algarismos que são diferentes. Por exemplo, ele não contou o número 11, nem o 33, nem o 55 e nem o 77. Então, nas questões de análise combinatória, tem que ficar muito atento se vai aparecer a palavra distintos ou não. Se ele quer apenas números formados por algarismos distintos ou não. Por exemplo, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar? Com esses 4, são 12, porque a gente fez o arranjo. Agora, se ele omite a palavra distintos, quantos números de dois algarismos podemos formar? Com esses daqui. Ou seja, seriam os 12 que aqui estão, porque o arranjo só conta números com algarismos diferentes, mas além desses 12, nós deveríamos incluir o número 11, nós deveríamos incluir o número 33, nós deveríamos incluir o número 55 e o número 77, ou seja, esses 12 somaria mais 4, então seria 16. Então, cuidado para observar a ausência ou não dessa palavra. No problema anterior não faz sentido. Ó, quantas duplas distintas podemos formar? Tá certo que a combinação só contou as duplas AB, AD, BC, BD, CD e AC, né? Não faz, que eram as 6 duplas. Não faz sentido o A fazer dupla com ele mesmo. Então, a omissão ou não da palavra distintos aqui não muda a questão em nada. Mas fica o alerta. Fique bem atento a essa palavra, tá? Vou colocar um problema clássico aqui para a gente finalizar e ratificar de fato a diferenciação de quando a gente deve aplicar arranjo ou combinação. Eu vou te fornecer alguns sabores aqui de sorvete, tá? Então, morango, tá? Chocolate, botar uva e abacaxi. Então, você tem 4 sabores de sorvete, tá? Vou criar uma questão aqui agora. Tem 4 sabores de sorvete. Vou colocar morango M, chocolate C, uva U e abacaxi a letra A. A minha pergunta é: quantos sorvetes de 2 bolas você consegue formar tendo esses sabores? Então, ó, quantos sorvetes? Vou colocar aqui de 2 sabores, tá? Quantos sorvetes de 2 sabores você consegue formar tendo esses daqui? Então vamos analisar. Gente, o sorvete morango-chocolate, ele é exatamente igual o sorvete chocolate-morango. Só cuidado, gente, porque aqui o sorvete morango e chocolate é igual o sorvete chocolate-morango. Então, a gente trocou isso de ordem e o sorvete continua a mesma coisa. Então, a gente conclui que a ordem não importa. Quando a ordem não importa, a gente sabe que para resolver a questão a gente precisa fazer uma combinação. Então, qual seria a conta que responde a essa questão? Combinação de quantos sabores são? 4. E eu quero formar sorvetes que tenham 2 sabores. A gente faz a combinação de 4, 2, que a gente já sabe que é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Fazendo essa continha, que já existe aula de combinação aqui, como eu expliquei para vocês no canal, vale 6. Aí tu fala, opa, então eu consigo formar 6 sorvetes de 2 sabores. Aí eu pergunto, quais são esses 6 sorvetes? Tu consegue formar morango chocolate, tu consegue formar morango uva e tu consegue formar morango abacaxi. Além disso, tu consegue formar chocolate uva e consegue formar chocolate abacaxi. Mas além disso, tu consegue formar uva e abacaxi. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu responde 6 e está errado. Por que está errado? Porque se você observar a frase que eu narrei, eu perguntei quantos sorvetes de 2 sabores, de 2 bolas, como se fosse, né, colocar 2 bolas de sorvete lá na tua casquinha, você consegue formar, ou no teu potinho. Aí você respondeu 6. Sendo que repara que eu não perguntei que eu desejava encontrar sorvetes de 2 sabores distintos. Não está escrito a palavra distintos. E quando eu faço a combinação, eu tenho a garantia. Ela só conta duplas que são formadas por sabores diferentes. Mas na minha pergunta não tem em nenhum momento escrito que eu quero formar sorvetes com sabores diferentes. Ou seja,
Como não tem a palavra distinto, se você responde 6, você errou a questão. Porque além disso, tu pode formar um sorvete que tenham 2 bolas de morango, tu pode formar um sorvete que tenha 2 bolas de chocolate, um sorvete que tenha 2 bolas de uva e um sorvete que tenha 2 bolas de abacaxi, né? Entende a ideia? Então, aos 6, tu somaria mais 4. Então, 6 mais 4 deveria ser 10. Então, muita atenção com a omissão ou não da palavra distintos, tá? Só para quem se ficou embolado ou não, a questão que eu narrei é: considere 4 sabores, tá? E eu queria formar a quantidade de sorvetes distintos de 2 bolas. Então, eu queria formar quantos sorvetes diferentes eu consigo ter com 2 bolas de algum desses sabores. Repara que eu não disse 2 bolas distintas. Se fosse 2 bolas distintas, seria só 6, porque a combinação eu arranjo conta apenas o que são por elementos diferentes. Então essa é a distinção de arranjo para combinação. Combinação, quando você muda a ordem, a igualdade permanece, logo ordem não importa. E arranjo, quando você muda a ordem e a igualdade não permanece. Logo, a ordem importa, e quando a ordem importa é arranjo. Beleza? Ah, galera, eu esqueci um detalhe. Só para você se ligar que você precisa ficar bem atento na interpretação da questão para não usar o arranjo ou a combinação de forma equivocada. Porque repara que às vezes algumas questões, não foi o caso da questão que eu acabei de narrar, porque eu não especifiquei que existia ordenação na colocação das bolas de sorvete. Mas às vezes uma questão narra que você coloca a primeira bola de sorvete, sei lá, no sabor chocolate, e depois você colocou a segunda bola de sorvete no sabor morango. Quando você faz o contrário, a primeira bola de sorvete no sabor morango e a segunda bola de sorvete no sabor chocolate, esses 2 sorvetes eles são distintos entre si. Todo mundo concorda? Então, no caso aqui, você deveria usar um arranjo, porque a ordenação das bolas de sorvete importa. Então, a ordem importa. Lá, quando eu narrei a questão, eu narrei ela sem fazer referência nenhuma a essas circunstâncias, ok? Então, eu pensei como se fosse um potinho, ok? Então, esse potinho, tu colocou chocolate e morango, e no outro potinho, se você inverter morango e chocolate, esses 2 são iguais, basta você rotacionar o potinho, né? Gira o potinho e por isso lá a ordem não importava e a gente fez combinação. Mas às vezes as questões narram especificamente como é. Ah, é uma casquinha, que a primeira bola de sorvete fica dentro da casquinha e a segunda fica sobre a primeira, em cima da primeira. Então, cuidado com essa interpretação, tá? Você utilizar o arranjo e a combinação depende do contexto interpretativo. Valeu? Então voltei aqui justamente para esclarecer se porventura possa ter ficado alguma dúvida a respeito da narrativa desse problema ou de possíveis problemas que podem aparecer cobrando justamente esse poder interpretativo do aluno. Então, galera, a nossa aula de hoje foi a respeito dessa distinção. Deixa o like, tá? Não esquece de seguir o canal do Fator no YouTube. E até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.